Essa aparente reconciliação entre Lula e Davi Alcolumbre tem pelo menos 3 impactos potenciais naquilo que vai ser discutido durante a eleição. Na última sexta-feira, dia 14 de agosto, o senador Davi Alcolumbre soltou uma nota para dizer que iriam avançar no Senado 3 propostas. Uma é essa daí, do fim da jornada 6x1 de trabalho, a redução da jornada de trabalho no Brasil. Essa é uma proposta com potencial eleitoral grande para Lula. Ela não nasceu dentro do governo, é resultado de uma combinação entre uma proposta de um deputado do PT de Minas e de uma deputada do PSOL de São Paulo. Lula abraçou, o governo dele também, e agora tem tremulado essa bandeira na campanha. Segundo dados do Ministério do Trabalho, existem hoje no Brasil 102, 103 milhões de trabalhadores, e desse total, 37 milhões estão na jornada de trabalho de 44 horas semanais. Ou seja, seria esse o público potencialmente afetado de forma positiva pela redução da jornada de trabalho. Uma comparação aqui. O fim da cobrança de imposto de renda sobre salários de até R$ 5.000 e redução desse imposto de forma parcial para quem ganha até R$ 7.500 tinha um público atingido diretamente de 15 milhões de pessoas. Ou seja, a redução da jornada de trabalho tem mais do que o dobro de impacto potencial na população do que o da isenção de imposto de renda. Quais são as outras 2 propostas que agora vão andar no Senado segundo o Alcolumbre? Uma é aquela que amplia os poderes do governo federal no combate ao crime. É o que se conhece por PEC da Segurança Pública. E por fim, deve andar lá também no Senado, aquela lei que cria uma política nacional para os minerais críticos. Agora vamos ver que curioso, vamos registrar aqui, que curioso, não? O Davi Alcolumbre, nessa nota da sexta-feira, disse que essas 3 propostas eram prioritárias e iriam andar. Ora, se eram prioritárias, por que ele ficou sentado em cima delas por vários meses? A PEC da Segurança Pública está parada no Senado faz 5 meses. A Lei dos Minerais Críticos há 3 meses. A redução da jornada de trabalho há quase 3 meses também. Por que ele havia sentado em cima delas? Agora vamos recapitular o que aconteceu lá no mês de abril. No final daquele mês, o Senado, sob o comando de Alcolumbre, impôs uma derrota histórica ao governo federal. O indicado de Lula para o Supremo Tribunal Federal, o Jorge Messias, o chefe da Advocacia Geral da União, teve o seu nome rejeitado no plenário do Senado. E aquela rejeição foi resultado de uma ação de Davi Alcolumbre em parceria com a oposição, em particular o PL de Flávio Bolsonaro. O Davi Alcolumbre, naquele momento, tinha 2 premissas. Uma, essa vaga do Supremo não deveria ser preenchida por um indicado do governo, e sim por alguém do próprio Congresso, e o Alcolumbre queria que esse indicado fosse Rodrigo Pacheco, o antecessor dele no comando do Senado. E a outra premissa era a de que Flávio Bolsonaro parecia ser o favorito, então, para ganhar a eleição. Mas parece que tudo mudou desde aquela revelação de que Flávio Bolsonaro pediu uma grana para o banqueiro fora da lei Daniel Vorcaro. Davi Alcolumbre precisou refazer os seus cálculos, as suas apostas eleitorais, e agora temos aí uma reconciliação aparente entre ele e Lula. Houve primeiro uma reunião entre os dois na casa de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e depois 2 idas de Davi Alcolumbre ao Palácio da Alvorada para encontrar Lula. E os dois acabam de aparecer publicamente pela primeira vez, depois desses episódios de Jorge Messias, agora lá no Amapá. E o pretexto foi o anúncio de que a Petrobras descobriu petróleo sim na chamada margem equatorial. Mas depois de toda essa reconciliação, depois do início aparente de andamento de propostas caras a Lula no Senado, ficam 2 dúvidas para o futuro. O governo federal vai apoiar a reeleição de Davi Alcolumbre para o comando do Senado em fevereiro do ano que vem? Um integrante do comitê de Lula jura que o presidente da República vai tentar apoiar um outro nome para concorrer com Alcolumbre. E outra coisa, uma grande dúvida também. E esse era um tema que fazia com que Alcolumbre estivesse bastante mal-humorado com o governo. As investigações da Polícia Federal sobre o caso Master irão avançar no que diz respeito ao Fundo de Previdência dos Servidores do Amapá. Esse Fundo de Previdência, o AMPREV, ele é presidido pelo tesoureiro de campanha de Davi Alcolumbre na eleição de 2022. E um dos membros do Conselho Fiscal da AMPREV é irmão de Davi Alcolumbre. E agora?